Boa noite. Após vários adiamentos por maioria de votos, o Tribunal de Justiça do Amazonas derrubou na manhã de hoje a ação que contestava o aumento do número de desembargadores no Judiciário do Estado. Mas o julgamento que garantiu a criação de mais 7 vagas no tribunal também foi marcado por discursos acalorados dos desembargadores. A proposta do aumento no número de desembargadores de 19 para 26 tem como objetivo melhorar a prestação jurisdicional no Estado. Foram 12 votos a favor do aumento e 7 contra. Depois de várias discussões e adiamentos do julgamento do processo, o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas acabou rejeitando a ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, que questionava o aumento do número de desembargadores no tribunal. O julgamento de hoje dependia do voto da desembargadora Socorro Guedes, que tinha pedido mais tempo para analisar o processo. A magistrada, que também é presidente do Tribunal Regional Eleitoral, acompanhou o voto do relator a favor da constitucionalidade da lei estadual, que prevê a criação de mais vagas para desembargadores no TJM. Como eu preciso estar muito ausente em decorrência da presidência do TRE, achei por bem pedir vista dos autos, analisei e com a máxima venha aos eminentes colegas que divergiram, acompanhei o relator, porque entendi que o projeto de lei, como bem frisava os deputados, já não mais havia, porque o que nós já tínhamos ali era a lei. Então, diante disso, entendo que era constitucional, agora cabe à presidência ver como fará com relação à instalação dessas vagas. A presidente do TJM, que foi contra o aumento no número de desembargadores, preferiu não gravar entrevista sobre o assunto. A ação movida por deputados estaduais de oposição em 2013 pedia que o aumento de desembargadores no Tribunal de Justiça do Amazonas fosse barrado, uma vez que não teriam sido obedecidos os prazos legais na Assembleia Legislativa do Amazonas. De acordo com o deputado José Ricardo, um dos autores da ação, o caso deve ser levado ao Supremo Tribunal Federal, na tentativa de reverter a decisão. Porque a prioridade é o investimento na primeira instância, onde precisa de mais juízes, precisa de mais funcionários, é onde a população mais precisa da justiça. E hoje já se sabe que os recursos do tribunal não vai dar para implantar novas cadeiras de desembargadores e, ao mesmo tempo, investir na interiorização da justiça. Quando esse projeto chegou do Poder Judiciário, ele foi aprovado aqui passando por cima de todas as regras regimentais. Essa foi uma das razões de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque não teve reunião das comissões, foi passado por cima dos prazos normais de tramitação de uma matéria tão importante como essa. Por meio de nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas informou que 2 das 7 vagas criadas serão destinadas, respectivamente, para a Ordem dos Advogados do Brasil e para o Ministério Público Estadual. A estimativa inicial é que o novo número de desembargadores aumente a despesa do tribunal em 10 milhões de reais por ano, já incluindo os custos com o desembargador, um assessor jurídico, 4 assistentes jurídicos e um auxiliar de gabinete. Uma audiência esta manhã na Câmara Municipal de Manaus discutiu a implantação do projeto Zona Azul, que prevê a criação de vagas de estacionamento rotativo nas ruas do centro da capital. Apesar da Prefeitura garantir a contratação de 200 flanelinhas, o sindicato que representa os guardadores de carros alega que a maioria não será beneficiada pela empresa que vai administrar o projeto. O Zona Azul está em fase de implantação e, segundo a Prefeitura, deve entrar em funcionamento no final deste ano no centro histórico da capital. O projeto é bom para o motorista, que hoje normalmente passa por um teste de paciência quando procura uma vaga. Estava procurando uma vaga já tem uns 30 minutos. Conseguiu aqui por sorte? Consegui por sorte. Dando muita volta, consegui encontrar. Às vezes a gente fica quase a pegar uma multa por aqui por não ter vaga. Vai melhorar a mobilidade e diminuir a dor de cabeça. O trânsito agradece. Talvez seja o final de problemas típicos, como as filas duplas. Meia hora, quando consegue. É melhor ficar circulando.
Se por um lado o projeto Zona Azul vai criar rotatividade nas vagas para estacionar e assim deixar o motorista menos preocupado quando vier ao centro, o projeto é visto por outros como uma ameaça ao emprego de muita gente. Segundo o Sindicato dos Guardadores e Lavadores de Carros do Amazonas, nesta região do Centro Histórico de Manaus, atuam cerca de 600 flanelinhas. Com a Zona Azul, a empresa que vai ficar responsável pelo projeto deve contratar cerca de 200 guardadores e lavadores de carro. Os outros 400 ainda têm um futuro incerto. É o caso desse guardador. Há 20 anos trabalhando na Avenida Eduardo Ribeiro, ele tem medo de ser obrigado a sair daqui, tendo 5 pessoas em casa para sustentar. Eu estou esperando, né, que eu seja um escolhido, né? Tem 20 anos aqui já, nessa beira de rua, esperando que ele me contrate, né? O assunto foi parar na tribuna da Câmara Municipal de Manaus nesta terça-feira. Representantes da categoria foram convidados para apresentarem possíveis alternativas. E falta oportunidade para eles, com até mesmo condições, para fazer esse curso, né? De ser um condutor profissional. Então, ele, tirando a CNH, com certeza, ele vai ter uma facilidade de trabalhar de motorista em outros órgãos. Com a tribuna popular, o papel do parlamento é tentar negociar com o executivo. Essa negociação que nós temos que abrir com o prefeito, de como nós podemos ampliar, não é, este número de pessoas que poderão ser aproveitadas nesse processo do Zona Azul. Para a oposição, a prefeitura não pode desamparar os 400 flanelinhas que ficarão de fora. Então eu creio que esse diálogo com a prefeitura ele tem que se intensificar para que efetivamente esses trabalhadores eles possam ser melhor aproveitados. O Zona Azul é um projeto criado ainda na gestão passada da Prefeitura de Manaus. O usuário deve pagar R$ 2,45 por hora do veículo estacionado. A primeira etapa de implantação do projeto dispõe de 3.300 vagas. O corpo de um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 35 a 40 anos, foi encontrado boiando às margens do Rio Negro, nas proximidades do Porto da Manaus Moderna, na manhã desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima vestia apenas um calção vermelho. O corpo foi levado até o pelotão fluvial e depois removido pelo Instituto Médico Legal. A suspeita é de morte por afogamento. Foi adiado nesta terça-feira o julgamento do caso que apura a morte da soldado do Batalhão Ambiental Deusiane da Silva Pinheiro, no Fórum Central dos Juizados Especiais na capital. O promotor alegou estar impedido de atuar no caso. Os detalhes com o repórter Caio Fonseca. A audiência deveria acontecer aqui no Fórum Central dos Juizados Especiais no bairro Aparecida, na zona sul de Manaus, mas foi cancelada. O promotor Rui Malveira se julgou suspeito de atuar no caso, porque já trabalhou com a advogada da família de Deusiane Pinheiro. Agora, o juiz do caso, Caio Catunda, vai encaminhar um ofício ao Ministério Público do Estado pedindo um outro promotor. A soldado Deusiane Pinheiro foi encontrada morta com um tiro na cabeça em abril deste ano, dentro da base fluvial da PM no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. O cabo Elson Santos é apontado pela família como o principal suspeito. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Câmeras de segurança registraram a ação de assaltantes em um mercadinho na zona oeste da capital nesta segunda-feira. Clientes e funcionários ficaram na mira de um revólver ao serem rendidos por um dos suspeitos que ainda não foram localizados pela polícia. Na fila do caixa, o suspeito de cara limpa observa os clientes que vão pagar as compras. Uma senhora termina de ser atendida e sai. Em seguida, o outro cliente tira o dinheiro da carteira. É quando o assaltante saca a arma que estava escondida na cintura. Após anunciar o assalto, o criminoso obriga os clientes a deitarem no chão. Ele também manda a funcionária do caixa colocar toda a renda em uma sacola e ainda rouba os pertences das vítimas. Após conseguir o que queria, o assaltante guarda a arma na cintura e deixa o estabelecimento tranquilamente. Segundo a polícia, o comparsa que dava cobertura do lado de fora também não foi identificado. O caso foi registrado no 5º Distrito Integrado de Polícia.
A polícia da capital apresentou agora à tarde o suspeito de ser o líder do tráfico de drogas do bairro Zumbi, na Zona Leste. O homem também é acusado de recrutar mulheres para o crime. Alexandro Campos da Costa, conhecido como Alex, tem uma vasta ficha criminal na polícia. De acordo com as investigações, ele é suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido em 2009. Alex também é acusado de encomendar a morte de um outro jovem que teria uma dívida com o tráfico de drogas comandado por ele. E segundo a polícia, os crimes cometidos por Alex não param por aí. Alex é apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas do bairro Zumbi e o principal recrutador de mulheres para a organização criminosa. Semana passada nós fizemos a prisão de 3 mulheres que estavam envolvidas com tráfico de drogas. Na época nós prometemos que íamos descobrir quem seria o cabeça, quem seria a pessoa que estaria recrutando mulheres para trabalhar com o tráfico. E hoje estamos cumprindo essa promessa. Nós fizemos a prisão dele, representamos a justiça e conseguimos mandar de prisão e estamos apresentando ele agora. Além do tráfico de droga, temos a nossa investigação nos leva a crer que ele também está envolvido com o tráfico de drogas e com homicídios. Para a polícia, Alex é considerado um homem perigoso por pertencer a uma facção criminosa da região. Alexandro Campos foi preso em um parque de diversões na última sexta-feira em cumprimento ao mandado de prisão. Outros integrantes do bando comandado por Alex já foram presos pela polícia. Uma cachaçaria localizada no bairro Parque 10, na zona centro-sul da capital, foi interditada na manhã de hoje pelo Departamento de Vigilância Sanitária do município. De acordo com a Visa Manaus, na fiscalização foram encontrados cerca de 200 quilos de produtos vencidos e outros sem identificação nos rótulos. O estabelecimento ainda poderá receber uma multa de R$ 33 mil. Até o fim deste mês, a implantação da faixa exclusiva para ônibus deve ser concluída na zona norte da capital. É o que garante a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, que também vai cobrar o início das fiscalizações. Esse usuário do transporte coletivo de Manaus, que usa os ônibus articulados, que vão dos terminais de integração até o centro, diz que agora já consegue se locomover com mais rapidez para cumprir os compromissos do dia a dia. Mas ele ainda reclama da falta de conscientização dos motoristas de outros veículos que insistem em usar a faixa exclusiva do BRS. Eles aproveitam a pista livre para elevar mais a velocidade do seu veículo. Durante a gravação da reportagem, foram vários flagrantes de veículos que não devem circular pela faixa exclusiva disponível aos ônibus adaptados. Mas, de acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a fiscalização para também garantir o funcionamento adequado na Avenida Max Teixeira e num trecho da Avenida Noel Núteus, na zona norte da capital, deve começar no fim do mês. O que também será feito em um trecho onde foi implantado o mesmo modelo na Avenida Mário Ipiranga, a antiga Paraíba. Durante um mês, o que manda o Código de Trânsito fica aí em observação para as pessoas se habituarem e depois é que começa a ser multado. No caso da Max Teixeira, da Noel Núteus e da Paraíba, começa para valer no final desse mês. A gente pede a compreensão da população. Já o Manaus Trans informou em nota que assim que forem concluídas todas as etapas de implantação da faixa azul nestas avenidas, a Prefeitura ainda fará uma ampla divulgação para dar início à fiscalização de trânsito e garantir o melhor funcionamento. Na capital, apenas uma pequena frota de ônibus convencionais está adaptada para usar a faixa exclusiva, motivo de reclamação para esse usuário que precisa pegar o coletivo comum, mesmo com uma estação do BRS na frente. Eu acho que faltou planejamento, não houve planejamento, faltou ouvir a comunidade. E vocês continuam usando os ônibus convencionais aqui? Sim. Mas, de acordo com o Superintendente Municipal de Transportes Urbanos, o processo é gradativo. O que exige investimentos, os ônibus precisam ter porta esquerda
O ônibus que está rodando não dá para botar a porta nele por causa da estrutura, mas os ônibus que estão entrando, a gente já tem um plano que vai adaptando aos poucos e com o tempo isso vai ser uma coisa comum no sistema. Em Manaus, a fiscalização da faixa azul já acontece na Avenida Constantino Neri. Devido às mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, a invasão de corredores de ônibus passou a ser infração gravíssima. O valor da multa, que era de R$ 53,00, foi para R$ 191,00 e mais 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Nas linhas exclusivas, há exceção para ambulâncias, táxis com passageiros, viaturas da polícia e transporte escolar, além das conversões. É só uma pequena correção. Humberto Calderaro é a antiga Paraíba. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira na capital e alguns municípios do interior do estado. Os detalhes no mapa. Em Manicoré, a previsão é de muitas nuvens, mínima de 25 e a máxima pode chegar aos 38 graus. Em Quari, o tempo fica nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 28 e 36 graus. Em Manaus, a quarta-feira será de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 26 e 37 graus. Agora vamos falar de saúde. Quase 60% dos brasileiros adultos hoje estão acima do peso. Um problema que muitas vezes começa na infância e é resultado de maus hábitos alimentares e também da falta de atividade física. E os médicos alertam: o aumento da obesidade na população brasileira pode resultar no envelhecimento repleto de doenças daqui a alguns anos. O IBGE alerta: mais de 56% dos brasileiros adultos estão gordinhos. O organismo ele tem uma capacidade muito grande de armazenar caloria, porque nós não temos onde armazenar. Então, na nossa evolução, o homem comia a cada 2 dias. Hoje nós comemos a cada 3 horas. Então, por que as pessoas sempre se perguntam por que eu engordo com facilidade? Porque o acesso ao alimento foi facilitado com a industrialização do alimento. E parece que os nossos olhos só enxergam aqueles alimentos nada saudáveis, cheios de sódio, ou então aqueles carregados no açúcar. Então, se você observar, por exemplo, a dúvida, se eu tomo uma latinha de refrigerante, quanto eu estou consumindo de açúcar? Então, ali, se vocês colocar agora na sua casa um refrigerante dentro de uma panela e ferver esse refrigerante, com 15 minutos você vai tirar 6 colheres de sopa de açúcar. O medo maior é que este número de pessoas obesas, ano após ano, cresce consideravelmente, mais que um alerta para começar a mudar os hábitos alimentares. Caso contrário, a velhice pode ser comprometida com doenças que são aliadas à obesidade, como diabetes, colesterol, má circulação sanguínea e doenças cardíacas. Da velhice para a mais tenra idade, o IBGE identificou que 60% das crianças de até 2 anos de idade já comem biscoito recheado, 32% delas já tomam refrigerante e suco artificial. Exemplo claro disso é a batalha que esta nutricionista de uma escola particular na zona centro-sul de Manaus enfrenta. Anne já pediu para os pais não mandarem para o lanche das crianças aqueles alimentos que normalmente chamamos de besteira. Mas olha aí o que vai ser a merenda hoje. Tudo isso veio nas lancheiras da garotada. Normalmente eles trazem chocolate, brigadeiro, aqueles bolinhos, sabe, industrializado que vende, eu recomendo até que o pai ou a mãe faça esse bolinho em casa, faça naquela forminha de cupcake para ficar bonitinho, mas faça ele natural, porque é bem mais saudável, não tem condimento, não tem xenobióticos, entendeu? Que interferem na saúde da criança. Muro alto e ruas quase que desertas. Mas o que isso tem a ver com obesidade, sobrepeso? É um problema social, a falta de segurança, a gente sabe disso, e que agora está influenciando diretamente na saúde de muita gente. De primeiro, ruas como essa viviam repletas de crianças brincando. E onde foram parar essas crianças? Estão dentro de casa, claro, com medo de sair às ruas e assim acabam perdendo a oportunidade de perder calorias no dia a dia.
É o caso de Enerson, um garoto de 13 anos que já pesa 104 quilos. A rotina dele não contempla brincadeiras de rua. Eu vou para a escola de manhã, eu chego 11 horas, almoço, eu durmo bastante. A mãe afirma que não deixa o filho ir para a rua por medo da violência. O perigo que está hoje, eu não gosto que meus filhos vão para a rua, eles não brincam na rua. Não é que a culpa do filho de Rosângela estar obeso seja da segurança pública, mas o que poderia ajudar ele a perder peso, a brincadeira de rua, hoje não é mais possível. Brincar como qualquer outra criança da idade dele faria, só no sítio dos avós, uma vez por mês. De vôlei, de garrafão, de tacobol. A família toda sofre com obesidade. Enerson deveria pesar 52 quilos. O irmão dele, mais novo, de 1 ano, já está com 4 quilos acima do normal. Porque meu pai é diabético e a família, ele já tem pressão alta, eu tenho medo que ele tenha pegado diabetes. O garoto de 13 anos já sofre com os 104 quilos. Dificuldade para levantar da cama, da cadeira. Isso já faz dele uma criança preocupada. Por que você quer emagrecer? Porque eu tenho medo de morrer. A família já procurou médicos e no próximo mês eles devem começar um tratamento. O feriado prolongado de 7 de setembro terminou sem o registro de acidentes e vítimas nas estradas federais do Amazonas, de acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Durante a Operação Independência, que reforçou a fiscalização na BR-174, entre Manaus e Boa Vista, e também na 319, foram registradas 600 autuações de trânsito. Já a Operação Vitória Régia, realizada pela Polícia Militar do Amazonas, recuperou 30 veículos durante um feriado prolongado nos municípios da região metropolitana. Na capital, o Manaus Trans registrou redução de 71% nos acidentes de trânsito, com vítimas lesionadas durante o feriado da Semana da Pátria. Este ano, foram 8 acidentes com pessoas feridas, contra 28 no mesmo período do ano passado. Já o número total de acidentes caiu quase 37%. Foram 19 ocorrências este ano e 30 acidentes no mesmo período do ano passado. Um atropelamento na Avenida do Turismo, registrado na noite de domingo, foi o único acidente fatal registrado durante um feriadão em Manaus. No ano passado, também foi registrada uma morte no trânsito durante o feriado da Semana da Pátria. Representantes de 75 agências da Eletrobras Amazonas Energia estão reunidos em Manaus. Eles participam de um congresso técnico que debate melhorias no setor elétrico no Amazonas e outros estados do país. Durante o encontro, o ministro de Minas e Energia minimizou as constantes interrupções no abastecimento da capital. O encontro contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, que veio a Manaus entregar novos maquinários para incrementar o setor elétrico no Amazonas. São 54 lanchas, 68 motocicletas, 113 carros e 159 grupos geradores novos que serão distribuídos em todo o estado. No congresso aqui em Manaus, o ministro falou dos problemas ocorridos no sistema elétrico da capital e que tem afetado a distribuição em alguns bairros da cidade. Aqui no Amazonas nós tivemos algumas questões que são atípicas. Primeiro tivemos um grande temporal com os ventos de verão, que são esses ventos amazônicos, que acabaram causando um grande transtorno na cidade de Manaus. E neste exato momento, com o volume desses transtornos, acabou desequilibrando a prestação de serviço que precisa, obviamente, ser reforçada.
Durante o encontro, o diretor da Eletrobras Amazonas Energia anunciou que será ampliado em 120 mil megawatts de potência de energia elétrica nas 74 localidades do interior do Amazonas. A rede de distribuição do Luz para Todos, que hoje possui 17 mil quilômetros instaladas, também será reforçada até o final do ano. A nossa equipe está em campo, nós estamos já começando a fazer a análise da 8ª etapa do plano, tá certo? Quando estarão contemplados todos os municípios do estado do Amazonas, tá certo? Que não foram contemplados anteriormente. A nova tarifa vermelha anunciada pelo governo federal também entrou na pauta de discussão durante o encontro. E agora, a Sandra, inclusive, entrou com uma emenda para que os municípios que não estão interligados não tenham bandeira vermelha. E, portanto, é importante dizer ao nosso consumidor, ao nosso usuário, ao nosso cliente da Amazonas Energia, de que a energia mais cara é aquela que nós não temos. Uma das escolas mais antigas de Manaus, o Colégio Amazonense Dom Pedro II, comemorou 146 anos de história nesta terça-feira. A instituição, que também se transformou em ponto turístico na capital, também é conhecida pela tradição na formação de nomes conhecidos, principalmente da política amazonense. A comemoração dos 146 anos do Colégio Estadual Dom Pedro II foi marcada por exposições contando a história de uma das escolas mais antigas de Manaus e várias atrações musicais realizadas pelos próprios alunos. Para a diretora da escola, a comemoração é muito significativa pelo resultado da dedicação dos professores para os alunos. O grande ponto forte é a aprovação nos vestibulares, tanto na UEA, tanto na UFAM. Os banners mostram isso dentro da escola. Tivemos uma aprovação ano passado de 146 alunos em todos os vestibulares. Alguns passaram em 6 vestibulares, outros passaram em 2, em 4. Então a nossa grande satisfação realmente é formá-los e colocá-los para o mercado de trabalho da melhor forma possível. O Colégio Amazonense Dom Pedro II foi criado em 1869 pelo presidente da província do Amazonas, João Wilkens de Matos, na Avenida 7 de Setembro, no Centro Histórico de Manaus. Vários nomes importantes da política já estudaram no colégio. Nós tivemos Arthur Neto, hoje, na prefeitura, Amazoniano Mendes, tivemos Omar Aziz, tivemos Gilberto Mestrinho, tivemos o Tiago de Melo, maravilhoso, que veio nos visitar ano passado, muitos engenheiros, muitos advogados, enfermeiros e até medicina. Atualmente, a escola comporta mais de 1.300 alunos do ensino médio. É considerada também um ponto turístico da cidade, por ter mantido a mesma estrutura quando foi inaugurada em 1869. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Você também pode acompanhar nossa programação pelas redes sociais. Logo após o endereço eletrônico do Facebook e do Twitter, é só escrever Band Amazonas. Amanhã é dia de futebol aqui na Band e por isso o Band Cidade será exibido 1 hora mais cedo, 10 para as 6 da noite. Logo depois da propaganda política obrigatória, você acompanha o Jornal da Band, que traz os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. Uma boa noite para você.